Existe uma fantasia muito comum, a de que rejeitar alguém é uma posição de poder, de controle, quase de superioridade. Nós imaginamos que quem rejeita está no comando, que tem clareza, que escolhe com frieza e racionalidade. Muitos até sentem uma pontada de orgulho ao dizer: eu terminei, eu não quis continuar, eu disse não. Mas a psicanálise desmonta essa ilusão rapidamente. Rejeitar não é apenas um ato consciente, é um fenômeno psíquico complexo atravessado por defesa, angústia, culpa e desejo inconsciente. Sigmund Freud já nos alertava: o eu não é senhor em sua própria casa, ou seja, muitas vezes você não rejeita porque quer, você rejeita porque precisa, psiquicamente. Eu sou Alan David, psicanalista clínico, e hoje vamos virar o olhar para o outro lado da rejeição, não para quem é rejeitado, mas para quem rejeita. Vamos falar sobre o que realmente acontece dentro de quem diz não, não quero mais ou simplesmente some. Se você já rejeitou alguém e depois ficou com um peso estranho, culpa, confusão ou até raiva de si mesmo, este vídeo é para você. Se você rejeita com frequência e não entende por quê, também. Vamos juntos com honestidade. Rejeitar não é poder, é defesa. A primeira grande ilusão é achar que rejeitar significa estar forte. Na verdade, na maioria das vezes, rejeitar é uma defesa. O psiquismo rejeita para proteger o sujeito de algo que ele não consegue suportar. A dependência excessiva, o medo de ser engolido pelo outro, a angústia de perder a própria liberdade, ou, paradoxalmente, o medo de ser rejeitado primeiro. Muitos pacientes chegam dizendo: eu terminei porque ele era muito carente. Mas, quando escutamos com atenção, descobrimos que o que realmente incomodava não era a carência do outro, era o quanto aquela carência ativava a própria carência dentro deles. Eles rejeitavam para não ter que enfrentar o próprio vazio, a própria necessidade. Rejeitar, nesse sentido, funciona como uma muralha. É um jeito de dizer: eu me afasto antes que você me veja como eu realmente sou, incompleto, dependente, cheio de falta. É uma defesa contra a castração, contra a percepção de que nenhum relacionamento vai nos completar plenamente. A culpa que vem depois do não. Uma das coisas mais comuns que eu escuto na clínica é: eu rejeitei a pessoa, mas agora estou me sentindo culpado. Não sei porquê. Essa culpa não é racional. Ela não vem de eu fiz algo errado. Ela vem de um lugar mais profundo, o supereu. Quando rejeitamos alguém, muitas vezes ativamos uma voz interna cruel que diz: você é egoísta, você destruiu a pessoa, você não merece ser feliz se alguém sofre por sua causa. Essa culpa pode ser tão intensa que algumas pessoas preferem ficar em relacionamentos ruins a suportar o peso de rejeitar. Na análise, vemos que essa culpa muitas vezes encobre outra coisa: a culpa por desejar, porque rejeitar significa afirmar um desejo próprio. Eu não quero isso mais. E afirmar o desejo próprio sempre gera angústia, pois confronta o sujeito com sua própria falta e com a separação do outro. Rejeitar, portanto, não é só dizer não ao outro, é dizer sim a si mesmo, e isso pode ser aterrorizante. O desejo inconsciente por trás da rejeição. Aqui entra o ponto mais interessante. Muitas rejeições não são contra o outro, são a favor de um desejo
que ainda não consegue se nomear claramente. Você rejeita não porque a pessoa é ruim, mas porque, ao lado dela, você não consegue sustentar quem você deseja ser, ou porque com ela você se sente pequeno, controlado, sufocado, mesmo que ela nunca tenha feito nada errado. Outras vezes, a rejeição é uma forma de repetir uma cena antiga, rejeitar o outro antes que ele rejeite você, reproduzindo o papel de quem rejeitou na sua infância. Pai, mãe, irmão. Tem ainda o caso em que a pessoa rejeitada representa um ideal que você não consegue mais sustentar. Quanto mais ela te admira, mais você sente a pressão de ser aquele que ela idealiza, e você rejeita para se livrar dessa pressão. Em todos esses casos, o desejo inconsciente está falando mais alto que a consciência. Quando a rejeição vira fantasma, algumas pessoas rejeitam e depois não conseguem esquecer. Ficam ruminando, checando as redes sociais da pessoa rejeitada, sentindo uma mistura estranha de alívio e arrependimento. Isso acontece porque a rejeição não foi plenamente simbolizada. O ato de rejeitar foi uma passagem ao ato, uma forma de resolver no real algo que deveria ter sido trabalhado no simbólico. Na clínica, eu vejo pacientes que rejeitaram alguém anos atrás e ainda carregam aquela pessoa como um fantasma, não porque ainda a amam, mas porque aquela rejeição ficou como uma conta não fechada com o próprio desejo. Elaborar isso significa voltar à cena e perguntar o que eu realmente estava rejeitando quando disse não, que parte de mim eu estava tentando proteger ou negar. Então, da próxima vez que você sentir vontade de rejeitar alguém, seja num relacionamento, numa amizade ou numa situação profissional, pare antes de agir, não para ser bonzinho, mas para se perguntar com honestidade psicanalítica: o que essa rejeição está defendendo em mim? Qual angústia eu estou tentando evitar? Qual desejo meu está tentando se manifestar através desse não? Rejeitar não é sinal de força nem de fraqueza. É um ato humano, cheio de ambivalência. A psicanálise não nos condena por rejeitar. Ela nos convida a rejeitar com mais consciência, sabendo que por trás do não sempre há um sim, há algo dentro de nós. E quando conseguimos elaborar esse processo, ganhamos algo precioso, a capacidade de dizer não sem destruir o outro nem a nós mesmos, a capacidade de sustentar nosso desejo sem culpa excessiva e, principalmente, a liberdade de escolher sem ser escravo das nossas próprias defesas. Se você já rejeitou alguém e carrega peso, confusão ou culpa, ou se percebe que rejeita com frequência e quer entender o que está por trás, talvez seja o momento de trazer isso para um espaço analítico. Não para se sentir melhor pessoa, mas para entender melhor o sujeito que você é. Nos comentários me conte, você já se sentiu culpado depois de rejeitar alguém? Ou já rejeitou por medo de ser rejeitado primeiro? Sua experiência importa. Ela pode ajudar outros a se sentirem menos sozinhos. Se este vídeo te tocou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre psicanálise aplicada à vida real. Rejeição como mecanismo de defesa. Na teoria freudiana, rejeitar pode ser uma forma de evitar o desprazer. Parece contraditório, não é? A gente imagina que rejeitar alguém é um ato de força ou de escolha livre. Mas, na verdade, muitas vezes,
é exatamente o contrário. É uma estratégia inconsciente do ego para se proteger da ansiedade e do desprazer que seriam insuportáveis. Freud nos ensinou que o aparelho psíquico funciona sob o princípio do prazer-desprazer. Tudo que ameaça gerar angústia, dor ou conflito interno é imediatamente combatido pelo ego através de mecanismos de defesa. E a rejeição pode ser um desses mecanismos e dos mais poderosos. Anna Freud, em seu clássico O Ego e os Mecanismos de Defesa, explica com clareza: os mecanismos de defesa são estratégias do ego para evitar a ansiedade. Eles não são ruins em si, são tentativas de sobrevivência psíquica. Mas, quando se tornam rígidos e automáticos, passam a controlar nossa vida. Vamos ver os principais mecanismos envolvidos quando rejeitamos alguém. Primeiro, o recalque. O desejo existe, mas é intolerável. Você sente atração, interesse ou até amor por alguém, mas esse sentimento desperta uma angústia muito grande. Medo de dependência, medo de ser abandonado, medo de perder o controle. Então, o ego recalca esse desejo. Ele não desaparece, mas é empurrado para o inconsciente. Como o desejo continua pulsando lá embaixo, o jeito mais rápido de lidar com ele é rejeitar a pessoa que o desperta. É como se o psiquismo dissesse: se eu afastar essa pessoa, eu afasto também o desejo que me ameaça. Segundo, a projeção. O que é meu, eu coloco no outro. Aqui o sujeito projeta no outro características que não quer reconhecer em si mesmo. Exemplo clássico: uma pessoa que tem muito medo da própria carência. Projeta essa carência no parceiro e diz: ele é carente demais, sufocante, grudado. Ao rejeitar o outro, ela rejeita a própria carência que não consegue suportar. É uma forma de expulsar para fora o que incomoda por dentro. Terceiro, a formação reativa. Rejeita aquilo que, no fundo, deseja. Esse é especialmente traiçoeiro. A pessoa sente um desejo intenso, mas esse desejo entra em conflito com valores morais, com o super-eu ou com medos profundos. Então, em vez de aceitar o desejo, ela faz o oposto. Rejeita com força, com frieza ou até com desprezo. Quanto maior o desejo inconsciente, mais intensa pode ser a rejeição consciente. Deixa eu trazer um exemplo clínico para você entender na prática. Em um dos atendimentos, observei um paciente que rejeitava sistematicamente pessoas que demonstravam interesse genuíno por ele. Sempre que alguém se aproximava de forma sincera, carinhosa e disponível, ele encontrava rapidamente defeitos e terminava o contato. Às vezes de forma fria, às vezes sumindo sem explicação. Ao aprofundarmos o trabalho analítico, emergiu um histórico doloroso de abandono na infância. A mãe alternava entre momentos de presença intensa e longos períodos de ausência emocional. Para o menino que ele foi, aceitar afeto significava se expor novamente ao risco de perda devastadora. Aceitar o amor do outro era perigoso. Então o ego encontrou uma solução: rejeitar antes de ser rejeitado. A rejeição não era uma escolha livre, era uma proteção automática contra uma dor já vivida, uma forma de evitar reviver o desamparo infantil. Na transferência, isso aparecia claramente. Ele testava se eu também iria embora, se ele não fosse interessante o suficiente. Quando conseguia falar sobre o medo de ser abandonado novamente, a necessidade compulsiva de rejeitar começou a perder força.
Esse exemplo mostra algo essencial. Muitas vezes, quando você rejeita, não está rejeitando o outro, está rejeitando a possibilidade de sentir novamente uma dor antiga que ainda não foi elaborada. A rejeição, nesse sentido, não é sinal de poder, é sinal de vulnerabilidade não reconhecida. Quanto mais rígidos são esses mecanismos de defesa, mais o sujeito fica preso. Ele afasta as pessoas que poderiam trazer algo bom e permanece repetindo a mesma cena de isolamento ou de relações superficiais. A psicanálise não condena esses mecanismos. Ela nos ajuda a reconhecê-los, porque só quando conseguimos ver que estamos rejeitando por medo, por recalque ou por formação reativa, é que podemos começar a escolher de forma mais livre, em vez de ser controlados automaticamente pelo ego. O desejo e o incômodo do outro. A psicanálise não entende o desejo como algo linear, direto ou simples. Não é apenas eu quero aquela pessoa. O desejo é muito mais complexo, tortuoso e muitas vezes contraditório. Jacques Lacan resumiu isso de forma brilhante quando disse: o desejo é o desejo do outro. O que isso significa? Significa que nosso desejo nunca nasce sozinho. Ele sempre passa pelo outro. O outro nos convoca, nos interpela, nos olha. E ao fazer isso, revela algo sobre nós mesmos. O outro nos desorganiza. E é justamente aí, nesse ponto de desorganização, que surge a rejeição. Você não rejeita apenas a pessoa que está à sua frente. Você rejeita o que ela desperta em você. Deixa eu explicar isso com mais profundidade. Quando alguém se aproxima de verdade, quando demonstra desejo genuíno, quando se oferece de forma autêntica, essa presença pode ativar várias coisas dentro de nós. Pode representar algo proibido, um desejo que vai contra os valores que você carrega, contra o que sua família ou sua cultura considera aceitável. Então, em vez de enfrentar esse desejo proibido, você rejeita a pessoa que o desperta. Pode tocar em uma ferida narcísica ainda aberta. O outro, ao te desejar, te coloca no lugar de ser desejado. Isso pode ser insuportável se, no fundo, você ainda carrega a sensação de eu não sou suficiente ou eu não mereço ser desejado. Rejeitar se torna uma forma de sair dessa posição desconfortável de ser visto e desejado. Pode expor uma falta que você tenta negar o tempo todo. Lacan nos lembra que o sujeito é marcado por uma falta estrutural. Nós não somos completos. Quando o outro se aproxima demais, ele pode nos fazer sentir essa falta de forma muito viva, como se ele estivesse apontando exatamente o que nos falta. E o ego não suporta isso. Então, rejeita o mensageiro. Rejeita o outro para não ter que olhar para a própria incompletude. Em outras palavras, muitas vezes, a rejeição não é uma resposta ao que o outro é, mas ao que o outro provoca em você. Eu vejo isso com frequência na clínica. Uma paciente rejeitava sistematicamente homens que eram emocionalmente disponíveis e carinhosos. Ela dizia: eles são bons demais para mim, ou eu me sinto sufocada com tanto cuidado. Quando aprofundamos, descobrimos que o cuidado genuíno do outro a colocava frente a frente com sua própria dificuldade em receber amor sem sentir que precisava merecer ou retribuir imediatamente. Receber sem merecer tocava numa ferida antiga de não ter sido desejada incondicionalmente na infância.
Rejeitar era mais fácil do que suportar a angústia de ser amada de verdade. Outro paciente rejeitava mulheres que demonstravam desejo sexual intenso. Ele as classificava como intensas demais, agressivas. Na análise, ficou claro que aquele desejo feminino despertava nele um desejo próprio que ele considerava perigoso ou fora de controle. Rejeitar a mulher era uma forma de recalcar e controlar o próprio desejo que o assustava. Veja como é sutil. Você acha que está rejeitando o outro, mas, na verdade, está rejeitando a desorganização que ele causa no seu mundo interno. O outro, ao desejar você, te convoca a desejar de volta. E esse chamado pode ser muito ameaçador quando ainda não estamos prontos para sustentar nosso próprio desejo. Por isso, Lacan dizia que o desejo é sempre o desejo do outro, porque ele nasce no campo do outro, circula pelo outro, e, muitas vezes, nos confronta com algo que preferiríamos não ver. Quando conseguimos entender isso, a rejeição deixa de ser vista apenas como um ato de frieza ou egoísmo. Ela se revela como uma resposta defensiva a um incômodo profundo, o incômodo de ser desejado, de desejar e de confrontar a própria falta. A culpa de rejeitar. Aqui entra um aspecto pouco falado quando o assunto é rejeição. Quem rejeita também sofre. Muita gente imagina que quem diz não fica leve, aliviado, livre, mas a realidade psíquica é bem mais complexa. Mesmo quando a rejeição parece necessária, mesmo quando é a escolha mais saudável, o sujeito muitas vezes carrega depois uma culpa silenciosa, insistente e, às vezes, devastadora. Melanie Klein, uma das grandes psicanalistas da escola inglesa, nos ajuda a entender isso com profundidade. Ela dizia que a culpa surge quando percebemos que podemos ferir o objeto amado, ou, no caso da rejeição, quando percebemos que estamos ferindo alguém que nos desejou ou nos amou. Essa culpa não é sempre consciente. Muitas vezes ela opera no fundo, como uma sombra que acompanha o ato de rejeitar. Mesmo quando a rejeição é necessária, o sujeito pode experimentar culpa inconsciente, aquela sensação vaga de eu fiz algo ruim, mesmo sabendo racionalmente que era o melhor a fazer. Ansiedade, medo de ser punido, de merecer algo ruim em troca, ou de ter destruído permanentemente a imagem boa que o outro tinha de si. Autossabotagem posterior, como se o sujeito precisasse se punir por ter rejeitado. Deixa eu trazer um caso clínico que ilustra isso de forma muito clara. Atendi uma paciente de 34 anos que, após 2 anos num relacionamento que ela considerava saudável, decidiu terminar. O parceiro era carinhoso, estável, respeitoso. Exatamente o tipo de relação que ela dizia querer há anos. No entanto, ela sentia que não conseguia se entregar completamente, que algo dentro dela sufocava. Após muita hesitação, ela terminou o relacionamento de forma respeitosa. Logo depois, algo inesperado aconteceu. Ela entrou num ciclo intenso de culpa. Não conseguia parar de pensar no ex-parceiro, imaginando quanto ele devia estar sofrendo. Sentia-se egoísta, cruel, uma pessoa ruim, e, como se precisasse pagar por ter rejeitado algo bom, começou a se envolver com relações claramente disfuncionais, parceiros emocionalmente indisponíveis, distantes, que a tratavam com indiferença ou até com desrespeito.
Era como se uma parte dela dissesse: se eu rejeitei alguém que me tratava bem, agora eu mereço sofrer. Essa é uma dinâmica clássica que Delaney Clay ajudaria a compreender através da posição depressiva. O sujeito teme ser destruído, ter destruído o objeto bom, e para reparar essa fantasia inconsciente de destruição, oferece a si mesmo como sacrifício. Na análise, conseguimos ver que essa culpa não era apenas sobre o término. Ela ecoava uma culpa muito mais antiga, a culpa de ter desejado separar-se da mãe na infância, de ter desejado sua própria vida, de ter frustrado as expectativas familiares. Rejeitar o parceiro bom reativou essa culpa primordial de ferir o objeto amado. O trabalho de elaboração permitiu que ela entendesse: rejeitar não era um ato de destruição maligna, era um ato de afirmação do próprio desejo, mesmo que ainda confuso. Aos poucos, a necessidade de punir diminuiu e ela conseguiu sair do ciclo de relações autodestrutivas. Esse caso revela algo muito importante: a culpa pode reorganizar o destino do sujeito. Em vez de viver a liberdade que a rejeição poderia trazer, muitas pessoas acabam se punindo através de escolhas posteriores piores, como se precisassem equilibrar uma conta imaginária de eu causei sofrimento, então devo sofrer também. Essa culpa excessiva muitas vezes vem do super-eu cruel, que transforma um ato legítimo de separação ou de escolha em um crime moral. A psicanálise nos convida a diferenciar dois tipos de culpa: a culpa neurótica, paralisante, que impede o sujeito de viver seu desejo; a culpa sinal, mais madura, que nos alerta para o impacto real sobre o outro, mas não nos condena a pagar com a própria vida. Quando conseguimos elaborar essa culpa na análise, o sujeito ganha a possibilidade de rejeitar quando necessário, sem destruir a si mesmo depois. Ele pode dizer não sem precisar se punir por ter dito sim ao próprio desejo. Na parte final, vamos continuar sobre como é possível rejeitar de forma mais consciente e menos destrutiva, tanto para o outro quanto para si mesmo. Rejeitar para manter a fantasia. Às vezes, aceitar o outro destruiria uma fantasia interna. Essa é uma das razões mais sutis e poderosas pelas quais rejeitamos alguém, mesmo quando racionalmente a pessoa parece boa, disponível ou interessante. Donald Winnicott, um dos grandes psicanalistas da escola inglesa, nos ajuda a compreender isso com muita precisão. Ele falava do espaço potencial, aquele espaço intermediário entre o sujeito e o mundo externo, onde o self verdadeiro pode emergir, onde a criatividade acontece, onde o brincar psíquico é possível. Mas, para que esse espaço potencial exista e se expanda, o sujeito precisa tolerar o encontro real com o outro. E isso nem sempre acontece. Muitas vezes, o sujeito prefere rejeitar a pessoa real para preservar a fantasia que ele construiu internamente. A rejeição, nesse caso, funciona como um mecanismo de manutenção psíquica. Ela serve para proteger três coisas muito importantes para o equilíbrio interno: preserva idealizações. Enquanto a pessoa permanece distante ou rejeitada, ela pode continuar sendo idealizada na fantasia. Se eu não me aproximar demais, ela continua sendo perfeita, a pessoa que eu sempre sonhei.
Aceitar o encontro real significaria confrontar as imperfeições, as limitações e a humanidade do outro. E isso pode ser ameaçador demais para a fantasia romântica ou idealizada que sustenta o sujeito. Evita a frustração. O encontro real sempre traz frustração. O encontro nunca corresponde exatamente ao que imaginamos. Ele tem desejos próprios, ausências, falhas, ritmos diferentes dos nossos. Rejeitar antes do encontro profundo é uma forma de evitar essa frustração inevitável. É mais confortável manter a fantasia de um outro perfeito que eu ainda não encontrei do que lidar com a realidade de um relacionamento que exige negociação, limite e tolerância à diferença. Mantenha o controle emocional. Enquanto você rejeita, você permanece no controle da narrativa. Você decide quando se aproximar e quando se afastar. Aceitar o outro significa abrir mão de parte desse controle. Significa permitir que o outro também deseje, que ele também frustre, que ele também ocupe espaço na sua vida psíquica. Para muitos, isso é vivido como uma ameaça à própria integridade emocional. Deixa eu ilustrar isso com um exemplo clínico que vejo com frequência. Uma paciente chegou à análise dizendo que nunca encontrava ninguém à altura. Ela rejeitava sistematicamente pessoas que demonstravam interesse real e consistente. Sempre encontrava um mas. Ele é legal, mas muito comum. Ela é interessante, mas não me faz sentir borboletas no estômago. Ele é carinhoso, mas parece dependente demais. Ao longo do trabalho analítico, ficou claro que ela mantinha uma fantasia interna muito forte, a de um parceiro idealizado, quase mágico, que a completaria sem exigir nada em troca, que entenderia todos os seus silêncios e nunca a frustraria. Aceitar alguém real significa destruir essa fantasia. Significa entrar no espaço potencial de Winnicott, aquele espaço onde o self verdadeiro poderia emergir, mas também onde a frustração, o conflito e a diferença teriam que ser tolerados. Rejeitar era mais seguro, mantinha a fantasia intacta e preservava a ilusão de que o amor perfeito ainda está por vir. Na transferência, isso aparecia de forma sutil. Ela idealizava o setting analítico e a figura do analista, mas, ao mesmo tempo, mantinha certa distância emocional, como se tivesse medo de que o encontro real comigo também destruísse a fantasia de o analista perfeito. Quando conseguimos elaborar essa dinâmica, ela começou a tolerar pequenos encontros reais na vida, com suas imperfeições e frustrações, e pela primeira vez conseguiu sustentar um relacionamento por mais tempo sem rejeitar prematuramente. Winnicott nos mostra que o crescimento psíquico exige a capacidade de tolerar o não ideal. Rejeitar para manter a fantasia é, muitas vezes, uma forma de impedir esse crescimento. É ficar preso na posição de quem sonha, mas não vive. A rejeição, portanto, nem sempre é contra o outro. Muitas vezes é contra a própria possibilidade de descentrar a fantasia e encontrar o real. Quando conseguimos reconhecer esse movimento interno, abrimos a possibilidade de rejeitar de forma mais consciente, não para proteger uma fantasia inalcançável, mas para escolher com base no que realmente desejamos no encontro com o outro real.
A perspectiva contemporânea. Até aqui falamos da rejeição a partir da ótica clássica da psicanálise. Mecanismos de defesa, desejo do outro, culpa e manutenção da fantasia. Mas psicanalistas atuais não podem ignorar o contexto social e cultural em que vivemos hoje. A rejeição não acontece apenas dentro do sujeito. Ela também é moldada pela sociedade em que estamos inseridos. Pensadores contemporâneos ampliam essa leitura, trazendo uma interface poderosa entre psicanálise, sociologia e filosofia. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, descreveu nossa época como a da modernidade líquida. Em seu livro Amor Líquido, ele mostra que vivemos relações cada vez mais fluidas, frágeis e temporárias. O compromisso é evitado porque gera medo. O vínculo sólido parece arriscado demais num mundo onde tudo pode mudar rapidamente. Rejeitar hoje também é cultural. Vivemos o medo de vínculo profundo. Melhor manter tudo leve, sem pressão, sem cobranças. Temos excesso de opções. Aplicativos de dating, redes sociais, infinitas possibilidades de conexão. Isso cria a ilusão de que sempre há algo melhor logo ali. Por que investir em alguém se posso trocar facilmente? E há a evitação da responsabilidade afetiva. Assumir o impacto que causamos no outro exige maturidade emocional. Na liquidez, é mais fácil gostar, dar match e depois sumir do que lidar com a dor real de rejeitar ou ser rejeitado. Bauman nos diz que o amor contemporâneo se parece cada vez mais com um bem de consumo. Mantenha enquanto satisfaz. Descarte quando deixa de trazer prazer imediato. Byung-Chul Han, filósofo coreano-alemão, vai ainda mais fundo ao descrever a sociedade do desempenho ou sociedade da positividade. Nessa sociedade, o outro não é mais visto como um sujeito com desejo próprio, com falta, com profundidade. Ele se transforma em objeto de consumo, algo a ser usado para meu prazer, minha autoimagem ou minha performance emocional. Aqui a rejeição ganha características próprias do nosso tempo. Descartável. Rejeita-se rápido, como se troca de produto. Não há tempo nem espaço para elaboração. Rápida. O não vem em forma de silêncio, de mensagem não respondida, de match que some. A velocidade das redes acelera o ato de rejeitar. Sem elaboração psíquica, como tudo é positivo e performático, não há lugar para a culpa, para a angústia ou para o luto. Rejeita-se e logo se busca a próxima dopamina. O sujeito fica esgotado, mas não consegue simbolizar o que sente. Han alerta que essa positividade excessiva gera uma rejeição imunológica ao negativo. Não suportamos mais a frustração, a diferença ou a dor do outro. Tudo que não traz prazer imediato é expelido rapidamente. O resultado: uma cultura pode rejeitar. Uma cultura onde rejeitar se tornou banalizado e, ao mesmo tempo, o sujeito fica cada vez mais sozinho. Ele rejeita para manter a ilusão de controle e de autossuficiência, mas paga o preço com o vazio. Ansiedade e incapacidade de criar laços duradouros. A psicanálise contemporânea precisa dialogar com esses autores, porque o que antes era apenas mecanismo intrapsíquico, recalque, projeção, formação reativa,
agora é amplificado por uma cultura que incentiva a liquidez e o desempenho constante. Rejeitar não é mais só uma defesa pessoal, é também uma resposta adaptativa, embora patológica, a um mundo que valoriza o eu posso tudo, o sem compromisso e o próximo melhor. Mas, atenção, entender o contexto cultural não nos isenta da responsabilidade psíquica. Pelo contrário, quanto mais a sociedade nos empurra para relações líquidas e descartáveis, mais urgente se torna o trabalho analítico de elaborar o desejo, a culpa e a fantasia. Só assim podemos resistir à tendência de rejeitar de forma automática, rápida e sem consequências internas. Quando rejeitar é necessário e saudável. Até agora falamos muito sobre os aspectos mais difíceis da rejeição: defesa, desejo do outro, culpa, manutenção da fantasia e o contexto cultural que facilita o descarte rápido. Mas é importante dizer com clareza: nem toda rejeição é defesa neurótica, nem toda rejeição é sintoma ou repetição patológica. Existe uma rejeição estruturante, aquela que faz parte do desenvolvimento saudável do sujeito. Essa rejeição saudável aparece em 3 situações principais. Quando há limite, dizer não ao outro é, muitas vezes, dizer sim aos próprios limites. Quando o outro invade seu espaço emocional, exige demais, desrespeita seu tempo ou sua integridade. Rejeitar não é crueldade, é autocuidado. É o ego saudável exercendo sua função de proteção. Quando há preservação do self, há momentos em que continuar na relação ameaça a coesão do próprio self. Você sente que está se perdendo, se anulando, traindo seus valores ou seus desejos mais profundos. Rejeitar, nesse caso, é um ato de fidelidade a si mesmo. Quando há clareza de incompatibilidade, nem todo encontro, por mais bonito que pareça inicialmente, é viável a longo prazo. Quando surgem diferenças fundamentais de valores, de projetos de vida, de ritmo ou de desejo, reconhecer isso e rejeitar pode ser um gesto de maturidade, tanto para você quanto para o outro. Donald Winnicott, mais uma vez, nos oferece uma luz importante aqui. Ele dizia que ser capaz de estar só é sinal de maturidade emocional. Essa capacidade de estar só não significa isolamento ou frieza, significa conseguir suportar a própria companhia sem precisar preencher o vazio com qualquer relação, mesmo que seja tóxica ou inadequada. Significa ter força suficiente para rejeitar o que não cabe mais, sem desmoronar ou sem precisar punir a si mesmo depois. Rejeitar de forma saudável é, portanto, um ato de saúde psíquica. É o sujeito conseguindo dizer: eu reconheço meu desejo, eu reconheço meus limites, e eu escolho não me trair para manter o outro por perto. Deixa eu trazer um exemplo clínico que ilustra bem essa diferença. Atendi uma paciente que, após muitos anos repetindo relações em que se anulava para não ser rejeitada, finalmente terminou um relacionamento que, no papel, parecia bom. O parceiro era abusivo, mas havia uma incompatibilidade profunda. Ele queria filhos imediatamente. Ela ainda não se sentia pronta. Ele precisava de constante validação. Ela precisava de espaço para si. No passado, ela teria continuado por medo da culpa ou da solidão. Dessa vez, ela conseguiu rejeitar com clareza e respeito. Houve dor, houve luto, houve momentos de dúvida, mas não houve a velha autossabotagem, nem o ciclo de culpa paralisante.
Na análise, ela conseguiu elaborar: pela primeira vez, eu rejeitei não para me proteger de uma dor antiga, mas para preservar quem eu estou me tornando. Essa é a grande diferença. A rejeição neurótica nasce do medo e da repetição. A rejeição estruturante nasce da clareza e da fidelidade ao self. Winnicott nos lembra que o self verdadeiro só pode emergir quando o sujeito tolera a frustração, a solidão temporária e a responsabilidade pela própria escolha. Rejeitar de forma madura exige exatamente essa tolerância. Portanto, o objetivo do trabalho psicanalítico não é nunca mais rejeitar. Isso seria impossível e até patológico. O objetivo é conseguir distinguir quando estou rejeitando por medo, por defesa ou para manter uma fantasia. Quando estou rejeitando porque é realmente necessário para minha saúde psíquica e meu crescimento. Quando conseguimos fazer essa distinção, a rejeição deixa de ser um ato de violência contra o outro ou contra si e pode se tornar um gesto de afirmação da vida, da sua vida. Síntese clínica. Chegamos a um ponto importante desta conversa. Depois de percorrermos juntos os vários lados da rejeição, quando você é rejeitado e especialmente quando você é quem rejeita, é hora de fazer uma síntese clínica clara e honesta. Rejeitar pode ser muitas coisas ao mesmo tempo. Pode ser defesa contra a dor antiga, uma forma de não reviver o abandono, a humilhação ou a sensação de não ser suficiente que você já experimentou no passado. Recusa de um desejo intolerável, quando o outro desperta em você um desejo que ameaça sua estrutura interna, seus valores ou sua imagem de si. Proteção do ego, um mecanismo automático para evitar angústia, frustração ou a desorganização que o encontro real com o outro provoca. Expressão de autonomia, um ato saudável de afirmar limites, preservar o self e escolher com clareza o que cabe ou não na sua vida. A mesma atitude, rejeitar alguém, pode ser, dependendo do caso, uma repetição neurótica ou um gesto de maturidade psíquica. Por isso, a pergunta central que a psicanálise nos convida a fazer não é eu devo rejeitar ou não. A pergunta mais profunda e transformadora é sempre essa: o que em mim está sendo evitado ao rejeitar o outro? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira o foco apenas do outro, se ele é bom ou ruim, se merece ou não, e o traz de volta para o sujeito, para você. Quando você rejeita alguém, vale a pena se perguntar com honestidade: estou rejeitando para me proteger de uma dor antiga que ainda não elaborei? Estou rejeitando porque o desejo que essa pessoa desperta em mim é ameaçador demais? Estou rejeitando para manter uma fantasia idealizada que o encontro real destruiria? Ou estou rejeitando porque, de fato, essa relação não respeita meus limites e minha integridade? A diferença entre esses motivos não é pequena. Ela define se a rejeição vai ser apenas mais uma repetição automática ou se ela pode se tornar um ato de crescimento e de afirmação do desejo próprio. Na clínica, eu vejo diariamente como essa pergunta simples, mas profunda, abre portas importantes. Muitos pacientes chegam repetindo rejeições impulsivas ou, ao contrário, permanecendo em relações tóxicas por medo de rejeitar.
Quando conseguimos sustentar essa pergunta, o que em mim está sendo evitado, algo começa a se mover. O sujeito ganha espaço para diferenciar. A rejeição que nasce do medo e da repetição, da rejeição que nasce da clareza e da fidelidade a si mesmo. Essa distinção não vem de uma resposta rápida. Ela surge do trabalho de escuta, de associação livre, de análise, da transferência e principalmente da elaboração do que ficou pendente no passado. A psicanálise não nos ensina nunca a rejeitar. Ela nos ensina a rejeitar com mais consciência, a dizer não sem destruir o outro nem a nós mesmos. E, quando necessário, a dizer não como um ato de saúde, de limite e de autonomia. Porque no final das contas, tanto quem rejeita quanto quem é rejeitado carregam a mesma tarefa humana fundamental: aprender a habitar o próprio desejo, suportar a falta e tolerar que o outro também é faltante. A rejeição, vista dessa forma, deixa de ser apenas um drama relacional. Ela se torna uma janela para o nosso mundo interno, uma oportunidade de nos conhecermos melhor. E é exatamente por isso que vale a pena olhar para ela com seriedade, sem julgamentos superficiais, mas com a profundidade que a psicanálise permite. Exemplos clínicos de rejeição. Para tornar tudo isso mais concreto, quero compartilhar com vocês alguns exemplos clínicos que vejo com frequência no consultório. Eles ajudam a ilustrar como a rejeição se manifesta tanto do lado de quem rejeita quanto de quem é rejeitado, e como a psicanálise pode ajudar a elaborar esses processos. Exemplo 1. Rejeição como defesa contra o abandono. Um paciente de 32 anos chegava sempre com o mesmo padrão. Começava a se relacionar com alguém que demonstrava interesse genuíno. E quando a relação começava a ficar mais próxima e estável, ele encontrava motivos para rejeitar a pessoa. Dizer coisas como ela é muito carente, está grudando demais, ou simplesmente sumia sem explicação. Na análise, descobrimos que ele havia vivido múltiplos abandonos na infância. A mãe ia embora por períodos longos por razões de trabalho, e o pai era emocionalmente ausente. Aceitar o afeto do outro reativava o terror infantil de se eu me apegar, vou ser abandonado novamente. A rejeição funcionava como uma defesa preventiva. Eu rejeito antes de ser rejeitado. Era mais seguro afastar o outro do que correr o risco de sentir novamente a dor da perda. Com o tempo, ao elaborar essa dor antiga na transferência, ele testava se eu também iria embora se ele mostrasse vulnerabilidade. Ele conseguiu reduzir a compulsão de rejeitar e começou a tolerar maior intimidade. Exemplo 2. Rejeição saudável como ato de preservação do self. Uma paciente de 41 anos estava num relacionamento de anos com um parceiro carinhoso, mas extremamente controlador. Ele monitorava suas mensagens, criticava suas amizades e exigia que ela estivesse sempre disponível. Depois de muito sofrimento, ela decidiu terminar o relacionamento. Inicialmente sentiu muita culpa. Eu estou destruindo ele. Sou egoísta. Na análise conseguimos diferenciar. Aquela rejeição não era defesa neurótica. Era um ato necessário de preservação do self. Ela estava dizendo não a uma relação que a fazia desaparecer como sujeito. Ao elaborar a culpa que ecoava a culpa de ter frustrado as expectativas da mãe na infância, ela conseguiu sustentar a decisão sem autossabotagem posterior.
Pela primeira vez, ela sentiu que havia rejeitado não por medo, mas por clareza e respeito a si mesma. Exemplo 3. Rejeição como manutenção da fantasia. Um homem de 29 anos rejeitava sistematicamente mulheres que se aproximavam dele de forma real e consistente. Sempre encontrava defeitos. Ela é legal, mas não me emociona. Não sinto química, falta algo. Na verdade, ele mantinha uma fantasia interna muito forte de a mulher perfeita, aquela que o completaria sem exigir nada, que entenderia todos os seus silêncios e nunca o frustraria. Aceitar uma mulher real significaria destruir essa fantasia e entrar no espaço da frustração e da diferença. Rejeitar preservava o ideal e evitava a desilusão. No trabalho analítico, ao trazer à tona essa fantasia e tolerar a frustração de que nenhuma relação real vai preencher completamente a falta, ele começou a conseguir se envolver de forma mais autêntica, sem rejeitar prematuramente. Exemplo 4. Rejeição sofrida. Uma paciente veio após ser rejeitada de forma abrupta por um homem com quem tinha iniciado um relacionamento promissor. Ele simplesmente parou de responder mensagens. Ela entrou em colapso. O que eu fiz de errado? Por que eu não sou o suficiente? Na análise, vimos que aquela rejeição atual reativava uma ferida narcísica muito antiga. A sensação de não ter sido desejada pela mãe, que sempre priorizava o trabalho e os irmãos. O não do homem não era apenas sobre ele, era o eco de todos os nãos que ela já havia recebido na vida. O trabalho consistiu em separar o fato, ele me rejeitou, do significado destrutivo que ela atribuía. Eu não tenho valor. Aos poucos, ela conseguiu elaborar a dor, sem deixar que a rejeição definisse seu valor como pessoa. Exemplo 5. Rejeição como expressão de autonomia. Uma jovem profissional rejeitou um convite de emprego muito bem remunerado, porque o ambiente da empresa ia contra seus valores éticos. Muitos amigos disseram que ela estava louca por recusar. Na análise, ela trouxe a angústia de ter rejeitado algo bom. Descobrimos que aquela rejeição era saudável. Era a afirmação de seus limites e da preservação de sua integridade. Não era medo, era clareza. Esses exemplos mostram que a rejeição não é nem sempre patológica, nem sempre saudável. O que define seu sentido é a resposta à pergunta central que vimos na síntese. O que em mim está sendo evitado ao rejeitar o outro? Quando conseguimos responder essa pergunta com honestidade, a rejeição deixa de ser um ato cego e passa a ser um gesto mais consciente, seja de proteção necessária, seja de crescimento. Chegamos ao final desta conversa. Percorremos juntos os dois lados da mesma moeda, o lado doloroso de ser rejeitado e o lado muitas vezes oculto de ser quem rejeita. Vimos que rejeitar não é um ato simples de poder ou de escolha consciente. Pode ser defesa contra a dor antiga, recusa de um desejo intolerável, proteção do ego, manutenção de uma fantasia. Mas também pode ser um gesto saudável de limite,
de preservação do self e de autonomia. A grande virada que a psicanálise nos oferece não está em julgar se rejeitar é certo ou errado. A psicanálise não pergunta por que você rejeitou alguém. Ela pergunta, de forma muito mais profunda e transformadora, o que naquele encontro você não conseguiu sustentar? O que foi despertado em você que se tornou insuportável? Que falta, que desejo, que vulnerabilidade, que medo antigo o outro tocou? Que parte de você precisou ser protegida, escondida ou negada através desse não? Essa pergunta muda completamente o eixo da conversa. Ela tira o foco do outro, se ele era bom, ruim, merecedor ou não, e o traz de volta para o seu próprio mundo interno. Porque no fundo toda rejeição é uma relação entre você e você mesmo. E aqui vai a frase que resume o coração desta palestra, uma frase que vale a pena guardar e repetir quando o tema surgir na sua vida. Às vezes, não é o outro que você rejeita, é a parte de você que ele faz existir. O outro, ao se aproximar, ao desejar você, ao mostrar interesse genuíno, muitas vezes ativa algo que ainda não estamos prontos para habitar, nossa própria carência, nosso desejo proibido, nossa vulnerabilidade, nossa falta, nossa potência ou nossa dependência. E rejeitar pode ser uma forma rápida de silenciar essa parte que incomoda. Mas quando conseguimos olhar para ela com curiosidade e coragem, em vez de expulsá-la junto com o outro, algo poderoso começa a acontecer. Você para de viver reagindo automaticamente. Você começa a desejar de forma mais livre. Você aprende a rejeitar, quando necessário, sem se destruir nem destruir o outro. E, principalmente, você aprende a sustentar o encontro com o outro sem precisar fugir ou aniquilar. Essa é a grande contribuição da psicanálise. Transformar a rejeição de um drama relacional em uma oportunidade de autoconhecimento e de crescimento. Se você chegou até aqui e sentiu que alguma dessas partes tocou em algo vivo dentro de você, seja a culpa depois de rejeitar, o medo de ser rejeitado, a repetição de padrões ou a dificuldade em sustentar o desejo do outro, saiba que você não precisa carregar isso sozinho. O trabalho analítico existe exatamente para criar um espaço seguro onde essas perguntas possam ser feitas com profundidade, sem julgamento e com a escuta necessária para elaborar o que ficou pendente. Se este vídeo mexeu com você, deixe nos comentários. Qual parte mais te impactou hoje? Você já rejeitou alguém e depois se questionou sobre o que realmente estava evitando? Ou já foi rejeitado e conseguiu ver, com o tempo, o que isso ativou em você? Suas histórias importam. Elas ajudam outros a se sentirem menos sozinhos. Se quiser levar esse trabalho para um nível mais pessoal e profundo, estou à disposição para atendimentos. A análise é o lugar onde podemos olhar juntos para essas dinâmicas com o tempo e a seriedade que elas merecem. Obrigado por assistir até o final. Se o conteúdo te ajudou, deixe seu like, compartilhe com alguém que também vive essas questões e se inscreva no canal para mais vídeos sobre psicanálise aplicada à vida real. Eu sou Alan David, psicanalista clínico. Lembre-se, às vezes não é o outro que você rejeita, é a parte de você que ele faz existir. E só quando conseguimos habitar essa parte, com todos os seus medos, desejos e faltas, é que realmente começamos a viver com mais liberdade. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo
ou, quem sabe, na clínica. Cuide-se.